relembrar lá, né, que o imperador Teodósio, né, ele dividiu, na verdade, o Império Romano em duas partes, como podemos ver aí no mapa. O Império Ocidental e o Império Oriental. O Oriental de roxo e o Ocidental de vermelho. Então, o Império, né, ele se enfraqueceu, né, pelas invasões bárbaras lá no ano 410 depois de Cristo, né, e eles invadiram e saquearam a cidade de Roma, né, do Império Romano, e aí marca, né, o começo do fim do Império Romano, né, ao lado ocidental. Então, os bárbaros, eles tomam conta, né, e novos reinos surgem, né, nessa região, que futuramente se tornam os francos, né, a França e os ingleses. E no outro lado, né, no lado é, oriental, o Império Romano ele permaneceu, né, por mais 1000 anos, que seria conhecido, né, como o Império Bizantino, na sua capital, né, Constantinopla. Só que nesse estudo a gente vai focar, né, na região, né, ocidental, né, que é a nossa realidade. Aí pode passar. Então, né, nesse período, né, dessa divisão, né, do império, estava acontecendo, né, um cenário bem caótico, né, politicamente falando. E nesse período, né, surge um vácuo que a igreja ela preenche, né? Surge é, como é que eu posso dizer? Aconteceu, né, essa divisão, esse caos político, e a igreja, né, ela teve uma oportunidade, né, de se posicionar, né, diante disso tudo. E foi nesse período, né, que surgem os papas, né, como nós conhecemos hoje, e eles começam, né, a ganhar poder, né, e ter toda a autoridade, né, e como aqui diz no slide, né, o Papa, né, ele ficou conhecido, né, naquela época. Peraí. Ah, não. O primeiro Papa, né, naquela época foi o Papa Leão I, né, considerado, né, o primeiro Papa, e ele conseguiu, né, manter a paz, né, nas invasões bárbaras e ganhar o poder. E assim começar a cultura, né, de que o Papa ele era a figura que substituía Jesus. E depois, né, que o Império Romano ele chega ao fim, a Igreja, né, ela assume essa força política, né, com muito poder. E aí, pode passar. Então a Igreja, né, ela se posiciona, né, diante desse caos todos e ela se fortalece, né, como uma grande influência para outras nações. E a gente vê que depois da queda do Império Bizantino, a Igreja ela tomou, né, as unidades religiosas, políticas e cultural, tendo o controle da fé. A Igreja ela conseguiu mandar, né, em todos os aspectos da vida da população, né, durante a Idade Média. E nesse período também, né, a Igreja ela forma o seu Estado, né, contando com o prestígio religioso. E aí ela passou a exercer funções sociais, né, em diversos segmentos, né, da vida medieval. E ela serviu, né, como uma ferramenta de união diante da pulverização, né, política da sociedade. Então a igreja, ela conseguiu, né, lidar muito bem, encaminhar lado a lado com os poderes, né, e as autoridades. E nesse tempo, né, também surgem os monges. Os monges eles tiveram um papel assim muito importante na, na pregação, né, na pregação do evangelho. Né? Eles puderam, né, chegar em vários países da Europa, né, para pregar o evangelho. Então, pode passar. Então,
diante disso tudo, né, acontecendo, né, o mais inesperado, né, aconteceu lá na Pérsia, né, um canto onde os olhos do mundo não estavam assim prestando muita atenção, né, as pessoas se voltavam, né, para o Império Romano e lá na Pérsia, né, um grupo de pessoas elas começaram a levar a mensagem do Alcorão e transformar, né, completamente o mundo. E aí veio o surgimento do Islã, que foi, né, pelo profeta Maomé. Maomé, né, ele nasceu no ano 570 depois de Cristo. Ele foi um homem, né, que transformaria a religião árabe. Seu nome era Maomé, né, conhecido lá como Muhammad. E Maomé, ele nasceu em Meca. Maomé, ele perdeu os pais, né, logo na infância e ele foi criado pelos tios, os tios de Maomé. Eles eram comerciantes. Maomé tinha uma família assim muito grande e ele passou assim um período, né, da sua vida, né, trabalhando como comerciante. Nesse período ele conheceu muitas pessoas. Em Meca, Meca era uma cidade politeísta, a qual tinha muitas religiões, né, politeístas, a qual as pessoas cultuavam vários deuses. E, e Maomé, né, no período, né, da sua fase adulta, ele se casou com uma mulher um pouco mais velha que ele, e essa mulher, ela tinha um tio que era cristão, né? Então, Maomé era cercado de pessoas de várias religiões. E não deu certo, né, a sua vida no comércio, e Maomé também passou uma boa parte da sua vida sendo pastor de ovelhas, né? E segundo a tradição, em um dos seus momentos, né, de meditação, que ele tinha os seus retiros espirituais, na qual ele se afastava, né, da multidão, se afastava da correria, né, dele, ia ter o seu momento de meditação, ele recebeu, né, uma revelação de Deus, do Deus único, né, conhecido como Alá, trazida por um anjo, né? E esse anjo trazia uma mensagem desse Deus verdadeiro e dizia que era para Maomé levar essa mensagem, que era a mensagem verdadeira, que ele iria criar uma religião. E essa seria a religião oficial, né? A qual todos teriam que se submeter a Deus. E foi aí que Maomé ele foi escrevendo, né, essas revelações, ele foi colocando no papel e ele foi criando o seu próprio livro que se dá o nome, né, de Corão ou Alcorão, né, que é o livro das revelações, né, um livro sagrado dos muçulmanos. E Maomé ele teve uma equipe, né, creio eu que ele teve uma equipe logo de início para auxiliar ele na escrita e também auxiliar na pregação, né, dessa religião que ele tinha essa missão de passar. E, e na medida que ele foi falando para as pessoas em Meca, muitos rejeitaram, muitos não abraçaram, não ficaram convencidos, né? Como era uma cidade de muitas religiões diferentes, politeísta, né? Ele foi ameaçado, então ele teve que fugir do ano de 1622, né, depois de Cristo. Ele fugiu para Yatrib, acho que é assim que se pronuncia, né, que seria a futura Medina. Pode passar. Então, para os muçulmanos, né? E aí eu sei que Maomé ele foi para Medina e ele foi, né, nessa data aí, 16 de julho de 622 depois de Cristo. E essa data, né, ficou marcada, né, a partida de Maomé foi a marca, né, do começo da era muçulmana. E o profeta Maomé, né, ele passa por duas fases.
a fase a fase que ele se encontrava em Meca, né, que é considerada uma fase de paz, segundo os versos do Alcorão, né? E a segunda fase é a fase que ele vai para Medina e ele assume um outro posto, né? Ele se torna um líder, um chefe militar, né, e o líder da primeira irmandade muçulmana. Acho que eu escrevi aqui errado. Gente, me perdoe alguns erros de português, viu? Porque eu construí esses slides com sono. Mas amém. Me perdoei pelos erros. As revelações, né, corônicas da fase de Medina, elas são versos conhecidos como versos da espada, na qual, nesse período a qual ele estava em Medina, aconteceu assim, muitas batalhas violentas, né? Então, essa segunda fase, ficou, né, conhecida como versos, né, da espada. Então, eles tinham, né, como ordem divina estabelecer uma religião. Então, o Islã, na verdade, a palavra Islã, ela significa submissão a Deus. Então, eles pregavam a religião, né, do Islã e as pessoas não tinham outra saída a não ser submissa a Deus. E eram tomadas por força, sabe? Então, isso gerava confrontos, isso gerava essas agressões físicas. E Maomé, ele retorna a Meca, né? Agora como um líder militar. E com isso, o Islã, ele é estabelecido, né? Ele é estabelecido, né, depois que ele retorna a Meca. Pode passar. A expansão islâmica. Então, a expansão islâmica, ela aconteceu assim de forma muito rápida, né? Depois que Maomé ele retorna a Meca, foram acontecendo assim, a expansão de forma assim, muito rápida. E no ano de 635 depois de Cristo, né, Damasco, ele cai, né, sobre o poder dos muçulmanos. Em 637 depois de Cristo, a Antioquia, e em 638, né, vem Jerusalém. Jerusalém, né, que é o berço do cristianismo, também foi tomada, né, pelos muçulmanos. Posteriormente, em 642, na Alexandria, no norte da África, e logo depois a cidade de Catargo, né? E por fim conquistaram toda a região da Espanha, no ano de 711 depois de Cristo. E aí não sei se dá para vocês observarem no mapa, essa manchinha com verde mais escuro, né, foi a na expansão, né, durante o período que Maomé ainda se encontrava vivo, né? Foi até a morte de Maomé, essa expansão do islamismo, né? Que aí, não sei se vocês conseguem ler, tem Medina, Meca, Omã, e após a morte, depois que ele morreu, né, veio os califados, que eram os sucessores de Maomé, esse verde aí mais suave, foi, né, depois da morte, depois que ele morreu, os sucessores deram continuidade, e esse verde com tom de oliva, verde oliva, se vocês observarem, foi no período, né, que eles alcançaram a Espanha, ao norte da África, e, e é isso. A expansão islâmica, né, aconteceu assim de forma tão rápida, não apenas por uma religião, né, mas por um projeto social, né, que eles também pregavam. E pode passar. E com isso, pessoal, isso ameaçou bastante, né, o cristianismo na Europa. Os cristãos na Europa, eles se sentiram assim ilhados, né? Muitos, eles deixaram, né, de ter relacionamentos comerciais com a arte. Muitos problemas sociais, né, começaram a acontecer ali na Europa nesse período, né, por causa, né, dessa expansão, né, e finalmente, depois de 100 anos, né,
desse avanço, né, do islamismo, aconteceu, né, a Batalha de Tours em 732, né, depois de Cristo. Nossa, mancha de novo. E aí, né, finalmente, depois dos 100 anos, né, da rápida expansão do islamismo, a Batalha de Tours, de 732, né, depois de Cristo, né, foi o avanço contido. E o Islã, né, ele se acalmou um pouco. Ele, como é que eu posso dizer? Se acalmou, né, mas eu creio que eles continuaram em outras regiões, né, mas ali na Europa, né, teve essa pausa, né, essa batalha de Tours foi um conflito, né, entre a cristandade e o Islã, ou seja, né, entre os francos, liderado por Carlos Martel, que era o rei no tempo, Carlos Martel, se eu não me engano é assim que pronuncia, e o muçulmano, né, os muçulmanos liderados por Abderrahman, a qual, né, eles pôs fim à invasão islâmica na Europa Ocidental. Então, com essa batalha, né, aconteceu assim a expulsão, né, dos muçulmanos ali na Europa. E ao mesmo tempo, pode mudar. E ao mesmo tempo, né, que o Islã ele estava, como é que eu posso dizer, no seu melhor momento, né, da Europa, né, surge uma renovação, né, surge um novo império, né. Lembra que eu falei que na época, né, os papas eles estavam ganhando mais poder, eles estavam ganhando mais visibilidade, né? Eles, como é que eu posso dizer, eles estavam tendo assim mais, como é que eu posso dizer, Deus, amizade, né, com os poderes políticos, enfim, né? Então, foi que no ano, né, de 800, né, o Papa ele coroou, né, o Carlos Magno. E o Carlos Magno, ele foi o rei dos francos e ele foi coroado imperador do Sacro do Império Romano, né, pelo Papa Leão III, na antiga Basílica de São Pedro, né, a 25 de dezembro do ano de 800, né, depois de Cristo. Então, o rei, ele encontrava, né, assim, em Roma, há várias semanas e ele tinha assegurado a proteção do Papa, né, após ter sido atacado pelos habitantes da cidade. Então, o Papa ele se sentiu muito grato. Há quem diga que isso foi também um interesse, o Papa estava interessado, né, de certa forma, no Carlos Magno, tinha os seus interesses, né, políticos, e ele, como forma assim de agradecimento, né, o Papa Leão III, ele no Natal, né, ele coroou, né, e deu a legitimidade, né, para o Carlos Magno, né, trabalhar naquele tempo, né, como imperador. E ele se sentiu, né, protegido por ele e viu nele uma solução para os problemas, né, naquela época. Pode passar. Então, o Carlos Magno, ele tentou, né, assegurar o Império Romano, né, ocidental. Ele trouxe uma certa estabilidade para a Europa nesse tempo. Ele conseguiu, né, conter os nórdicos e os vikings que estavam invadindo a Europa também naquele tempo. Tinha a invasão, né, dos nórdicos e os vikings. A teologia, né, ele começou a ser refeita. Ele investiu também no estudo literário e teológico. Aconteceu também o renascimento cultural, né? Foi algo também muito marcante no reinado de Carlos Magno, o renascimento cultural, que veio as descobertas, né, da cultura grega clássica, as descobertas dos antigos filósofos, o retorno à beleza, à estética e à poesia também. Então, a monarquia também se tornava muito
poderosa, né, com os relacionamentos com os papas. Tinha isso também, pode passar. Nessa época também, né, por consequências econômicas, até por causa do Islã, né, surge o feudalismo na Europa, né, e, é, e parecia, né, que as coisas estavam melhorando, né, durante esse reinado, né, do Carlos Magno, mas depois que ele morre, né, depois que ele falece, pode mudar o slide. Depois que ele falece, né, a igreja, né, ela começa a a igreja ela começa a aparecer os podres, né? A ter corrupções, né? Até a igreja volta nessa decadência, né, de corrupções, de vários assassinatos. Ocorre uma desordem ali entre os papas, né? Muitos papas eles são eleitos, né? Mais de um ao mesmo tempo, né? Teve um acontecimento, né? Que um adolescente de 15 anos ele foi nomeado como Papa da Igreja de Roma, um adolescente, né? De 15 anos. No ano de 897 depois de Cristo, o Papa Estevão VI, ele mandou desenterrar, né, seu antecessor. Isso é muito curioso, muito assim, meu Deus, o que era que eles estavam pensando nesse momento? O cadáver não ia sentir nada, não ia. Meu pai, então eles desenterraram esse cadáver, né, do seu sucessor e vestiram o cadáver, né, com roupas papais e arrastaram ele pelas ruas, né? E consideraram, né, ele culpado e jogaram seu corpo no rio. Aí, como vocês podem ver na foto, o, a, o cadáver, né, do Papa, ele está aí meio que sentadinho nessa poltrona, todo coberto, né, de vestes. E no ano 904, né, o Papa Sérgio III, ele mandou matar seus rivais. Veja o nível, né, que chegou, né, os líderes da igreja. E esse mesmo Papa, ele teve um relacionamento, né, com uma mulher, e desse relacionamento ele teve um filho, né, e esse filho, posteriormente, se tornou um Papa também. E o Papa João... Ai, Jesus, me perdi aqui. João 14, né, ele foi preso e encarcerado e morto e envenenado. O Bonifácio, o Papa Bonifácio oitavo também ele foi envenenado. Então, a igreja, né, ela passou por esse período negro, né, muito conturbado de corrupção, de, de escândalos, de assassinatos, mortes, né? E pode passar os slides. E com isso, né, em 1054, né, para piorar, né, as relações da igreja, né, não estavam muito bem com a igreja do Oriente, né, e lá em Constantinopla, né, o Império Bizantino, eles começaram a ter muitos conflitos sérios, né, e no ano 1054, né, acabaram que rompendo de vez, né, então houve essa separação, né, por questões teológicas, políticas e econômicas, como podemos ver aí no mapa, né, do lado da, do mapa rosa, né, temos os católicos, né, da Igreja Ocidental, latim, e do outro lado da cor roxa, os ortodoxos, né, da Igreja Oriental. Então, houve esse rompimento, é, essa separação, né, como eu falei, foi por questões teológicas, políticas e econômicas, né, e o que aconteceu, né, foi que o Papa Romano, né, e o Papa Romano, eles comungavam, né, o outro Papa, e ficaram como é que eu posso dizer, nessas discordâncias, né? Então, houve
houve esse desequilíbrio, né, nesse período, né, a igreja ela se encontrava assim num total desequilíbrio, né, entre as lideranças, a igreja se tornando corrupta e até mesmo usando o papado, né, apenas é, como um objeto, né, de poder e influência política. E pode passar. E aí, né, que veio as cruzadas. As cruzadas, né, foi um movimento também muito marcante na história da igreja. Foi um período muito obscuro também, muito triste. Muitas pessoas morreram, né, muitos cristãos morreram durante a cruzada. E desde o início, né, da Idade Média, era comum que os cristãos eles peregrinassem, né, fossem até Jerusalém como uma forma de pagar pelos seus pecados e para buscar, né, a recompensa de Deus. Aí eu coloquei essa foto, essa primeira foto que meio que ilustra, né, as pessoas chegando, né, até a cidade de Jerusalém. Então, nesse tempo, né, Jerusalém já tinha sido, né, tomada pelos muçulmanos, então estava sendo um perigo, né, os cristãos irem até Jerusalém, né, que Jerusalém ela foi conquistada pelos muçulmanos em 638. Então estava sendo um perigo, né, os cristãos irem até Jerusalém. E aí com isso, em 1095, né, depois de Cristo, o Papa Urbano II, ele conclamou o povo para lutar por Jerusalém, né? Então ele convocou, né, o povo desde as classes mais baixas até as mais altas, né, a se envolverem nesse movimento. Pode passar. E definindo, né, as cruzadas, né, as cruzadas, elas foram expedições religiosas e militares, né, ocorrida no século XI e no século XIII, né, cujo principal objetivo era resgatar a Terra Santa, né, que estava sob o domínio islâmico, né, para os cristãos. Então, Urbano II ele prometeu riquezas àqueles que participassem, né, da jornada e garantia, né, a remissão dos pecados e salvação aos fiéis, né, que lutassem nesse período. Então, as cruzadas, né, foram esse movimento, né, de reação à expansão, né, avassaladora do Islã. E o Islã, né, ele foi tomando, né, as cidades importantes para o cristianismo, né, como aconteceu com Jerusalém, né? Então, os imperadores, né, ligados à igreja, eles se viram, né, na responsabilidade de investir, né, contra os muçulmanos, né, contra aqueles que estavam, de certa forma, atacando, né, a fé cristã. E quer falar mais, pode passar. E o Papa, né, ele dizia, né, que quem fosse para a luta teria essas recompensas, né? E aí a gente vê que é uma versão, né, bem semelhante ao que é pregado, né, na religião islâmica sobre o Ajihad, né? Que diz, né, se você se envolver em batalhas, né, e der sua vida, né, pela sua fé, Allah vai te conceder salvação. Então, eles praticamente que, como é que eu posso dizer? Foi algo assim semelhante, né, à religião do islamismo. E essa parte aqui é a parte das cruzadas, né? A convocação das cruzadas era estrategicamente importante para o Papa Urbano II, pois visava dois objetivos. O primeiro era concentrar a violência da nobreza europeia contra um mesmo inimigo, e, se possível, direcioná-la para fora do continente europeu. Isso porque, por volta do ano 1000, né, uma série de conflitos entre os nobres por disputas de terra estava dividindo a Europa. E o segundo objetivo, né,
realizado, né, por Urbano II, era a reunificação das igrejas ocidental e oriental, né, sob a autoridade de Roma. Ambas as igrejas, né, elas estavam rompidas, como eu tinha falado lá do cisma, né, que aconteceu em 1054, né, na qual as igrejas, né, elas tinham se desvinculado, né, a igreja ocidental com a igreja ortodoxa, né, e foi o surgimento da igreja ocidental, a igreja apostólica romana e a igreja ortodoxa. Pode passar. Então, a cruzada, a primeira cruzada, né, teve uma resposta extremamente positiva, tanto dos populares, né, quanto da nobreza europeia. Os relatos afirmam que após o discurso de Urbano II, a plateia presente gritava Deus o te, que significa Deus o quer, né, em latim, e a adesão popular ela foi tão grande que pouco antes, né, da primeira cruzada foi organizada uma cruzada popular de maneira espontânea que ficou conhecida como Cruzada dos Mendigos. Pode passar. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. E aí pode passar, né? A decadência. Cadê? Né, as cruzadas. Não, pode voltar às cruzadas que vai falar sobre as crianças. Isso. Então, depois, né, da primeira cruzada, né, o reino de Jerusalém ele não durou muito tempo. Os muçulmanos eles tomaram, né, o poder de novo e fez com que os cristãos eles começassem novas cruzadas e levassem mais pessoas. E com isso eles tiveram a ideia de levar crianças, né, para as batalhas. E essa ideia não foi muito boa. Muitas crianças morreram, muitas crianças foram assim dizimadas, foram mortas de formas brutais. Eles acreditavam, né, que pelas crianças serem puras, as crianças, né, terem essa pureza, Deus iria usá-las, né, para derrotar os inimigos, né, derrotar os seus adversários. E isso resultou, né, num acontecimento assim muito trágico, em que muitas crianças elas foram mortas de forma assim terrível. Pode passar. Então, a decadência, né, da igreja. Então, deixa eu ver aqui para não me perder. Então, esse período, né, esse período das cruzadas foi um período, assim, muito obscuro, né, na igreja, né, na história da igreja, em que os cristãos, né, eles saíram em nome de Deus, né, para derrotar outros, né, outros pagões, né, de outras religiões pagãs. E foi um período, né, que a Espanha, né, ela foi reconquistada e ela estava sob o poder, né, dos muçulmanos. Lembra que durante a expansão, né, do islamismo, eles também conquistaram, né, boa parte da Espanha. Então, nesse período, a Espanha ela também foi reconquistada, né, ela estava, né, sob o poder dos muçulmanos. E com isso, né, veio a decadência da igreja outra vez. A corrupção, né, a busca, né, pelo poder, pelas riquezas. Os papas, né, estavam interessados apenas em enriquecer, em estar no poder, e a igreja ela foi decaindo por conta, né, desses interesses políticos, porque eles queriam, né, colocar Roma acima de todas as dioceses, né? Mas o papado, nesse tempo, ele estava no poder da França. Ele estava no poder do rei da França e o mesmo, né, alterou a residência do Papa de Roma para Avignon.
uma cidade na França. E isso aconteceu lá por volta de 1309 depois de Cristo. E, ao mesmo tempo, né, estava acontecendo esses desequilíbrios, né, na igreja, estava acontecendo também a peste negra, né, um período assim pandêmico, né, e os países também que eram parceiros entre si também começaram a brigar, como França e Inglaterra. A igreja também ela começou a cobrar impostos, né? A igreja começou a cobrar impostos para né, recompensar, né, as suas riquezas. E com isso a gente teve, pode passar. Opa, é porque eu estou acompanhando aqui com outro slide. E com isso a gente teve, né, o grande cisma do Ocidente, né? Com toda essa crise, né, a igreja ela começou a criar nesse sistema de cobranças, né, de impostos, né, para que pudesse recompensar as suas riquezas. Até que veio, né, esse grande cisma do Ocidente, onde grupos, né, de pessoas elegeram dois papas ao mesmo tempo. E primeiro, né, eles elegeram o Papa Urbano VI, e depois eles elegeram o Clemente oitavo. Oitavo não, sétimo. E os dois, né, no poder pelo mesmo clero. E um na França e o outro em Roma, né? E essa divisão dos papas durou até 1423 depois de Cristo. E a igreja, né, ela percebeu que isso não estava dando certo. E através de um concílio, né, os papas eles renunciaram e elegeram outro papa. E a igreja voltou, né, a ter uma liderança unificada. Pode passar. Então veio o período, né, da Renascença. Esse período, né, ficou marcado por um movimento, né, de retornos, né, culturais. Foi o Renascimento, né, foi um movimento cultural, tanto cultural quanto econômico e político, né, surgido na Itália no século. Peraí, Tainara, que século é esse? No século XIV. E se estendeu até o século XVII, né, por toda a Europa, inspirando nos valores, né, da antiguidade clássica e gerado, né, pelas modificações econômicas. Então, o Renascimento ele reformulou, né, a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Pode passar. Então, a Renascença, né, ela foi marcada por esse período, né, de retorno, né, às artes, de retorno às artes, como vocês estão vendo, né, do Michelangelo, que foi um pintor, né, um escultor, arquiteto também, poeta do Renascimento italiano. O Donatello também, ele era um escultor italiano, um dos grandes artistas, né, da arte renascentista. E nesse período, né, a Renascença, ela exaltava, né, como é que eu posso dizer? Exaltava, né, o ser humano, né, nossa, fugiu aqui a palavra. O ser humano, né, no centro, né, das atenções e tudo mais, a gente pode observar as artes, né, eram esculturas de pessoas, enfim, pode passar. Então, opa, além do Michelangelo, gente, teve o Leonardo da Vinci, que eu não acabei me esquecendo de colocar a arte dele. Também, né, teve os filósofos, né, Platão e Aristóteles, né, o retorno, né, a essa estrutura, né, que a Renascença ela emitiu, né, com a eficiência de pesquisa científica
Então, houve um avanço na pesquisa científicas e, e os cientistas, né, da época começaram a criticar os mitos teológicos, né, que aconteciam naquele tempo. Então, nesse período, né, influenciou muito a igreja, né, surgiu na Itália esse movimento, né, e a partir disso o homem começou, né, a ser o centro do universo, como eu tinha falado antes. Houve muitas críticas, né, da igreja, porque a igreja ela não deveria, né, ter o poder o poder e de influência, né, mas sim a inteligência, né, do homem e a razão. E em contrapartida, né, a igreja ela se lançou, né, completamente nesse movimento, né, da renascença. Ela estava mais preocupada, pode passar os slides. Ela estava mais, pode passar. Ela estava mais preocupada, né, com o embelezamento de Roma, né, com as obras de artes daquele tempo, do que com os cuidados, né, que ela deveria ter com os fiéis, com o rebanho, né, com as tarefas eclesiásticas também. E a igreja ela estava totalmente envolvida nesse movimento, né, se preocupando apenas com a estética, com a beleza e com esse redescobrimento, né, da estética da filosofia clássica, da filosofia grega também, né, de toda a arquitetura, se tem aí a reconstrução, né, da Basílica de São Pedro, como vocês podem ver na imagem. Eu trouxe uma imagem assim de uma foto, eu não sei se é uma pintura. Sá, volte aí o slide. É, isso. Então vocês podem verem aí que tem duas fotos, né? Eu coloquei uma antiga e outra atual. Então eles fizeram, né, essa reconstrução da Basílica de São Pedro, que havia sido, né, construída no passado, mas ela precisava, né, ser construída de novo, né, dentro dos modelos artísticos, né, daquela época, que eles queriam ficar na moda também. Então, nesse período, né, da Renascença, teve essa grande produção artística, né, nesse tempo. E para isso, pode passar. E para isso acontecer, né, a igreja precisava de dinheiro. E qual foi a ideia, né, dos papas, né, vender as indulgências. E o que são as indulgências, né? A indulgência é a característica de quem é indulgente, ou seja, quem tem a facilidade, né, de perdoar os erros cometidos por outros indivíduos. E nesse tempo, as indulgências, né, se tornaram comum, as vendas, né, de indulgências se tornaram comum. As pessoas elas pagavam, né, por salvação, por perdão de pecados, a saída, né, de um ente querido do purgatório, que iria diretamente para o céu. Então, com isso, a igreja ela pôde ter lucro, né? Ela pôde arrecadar recursos financeiros para poder fazer essas reformas, né? Fazer essas reformas. O Papa Leão X, ele se lançou, né, na jornada de reformar, né, essa grande basílica de São Pedro, né, e com o dinheiro das indulgências, né, eles conseguiram fazer essas reformas. Pode passar. Então, né, nesse período, né, houve muitas insatisfação, né, as pessoas começaram a assim, a questionar algumas coisas erradas, né, na igreja. Teve essa insatisfação, né, do povo com a igreja, da própria política em si. A igreja já estava
assim, sendo abusadora, né, no sentido de explorar os fiéis, né? E esse foi um dos motivos que começaram, né, a surgir alguns pré-reformadores, né? Algumas pessoas começaram a questionar e a igreja muitas das vezes abafava, né? Abafava, né? Essas revoltas, essas pequenas revoltas, né? Pequenas no sentido de que eram pessoas que não tinham muito poder, então a igreja ela não dava muito ouvido, ela não dava muito ibope. E todos esses fatores, né, como eu havia dito, todos esses fatores de corrupção, do poder, né, pelas riquezas, cruzadas, a inquisições, a cobrança também de impostos, né, pelas indulgências. Então a igreja ela não estava mais sendo vista, né, pelo povo com bons olhos, né? Então vários movimentos de assim de tentativa de transformação, né, aconteceram naquele tempo, e a igreja acabava assim, abafando, né, esses casos, tanto padres quanto bispo, quanto monges, muitas das vezes se posicionavam, né, contra a igreja. E alguns pré-reformadores, né, eu trouxe aqui 3 pré-reformadores que foram o João Wycliffe, não sei se é assim que pronuncia, Wycliffe, ele foi conhecido, né, como um grande tradutor da Bíblia em inglês. Ele era um inglês, né, ele era da Inglaterra. Ele traduzia a Bíblia, então ele tinha acesso aos textos bíblicos, ele sabia a verdade, né, e contemplava, né, a situação da igreja atual daquele tempo, e ele via que não batia com os princípios cristãos, né. Teve também o Girolamo Savonarola, ele foi contra as atitudes unilaterais, né? Ele foi também sentenciado a ser queimado vivo. Ele era um italiano. E teve também o João Hus, e ele observava, né, que os atos da igreja ela não estavam, né, em conformidade com a Bíblia. Ele também observava isso. E por ele manifestar, né, sua opinião, se posicionar, né, diante disso tudo, ele foi sentenciado, né, à morte também. Ele era lá da região de Boêmia, na Alemanha. E na sua morte, né, pode mudar o slide. Na sua morte, né, ele pronunciou uma frase que é considerada, né, por alguns historiadores, né, especulam que ele estava ele citou essa frase como um ato profético, né, apontando para a vinda, né, de Martim Lutero. E ele disse: eles podem calar esse ganso. Ganso, porque o sobrenome dele é Hans, e Hans significa ganso. Eles podem calar esse ganso, né? Mas daqui a algum tempo, Deus vai levantar um cisne, né, cujo canto ninguém vai poder calar. Então, essa foi uma das frases, das últimas frases, né, que ele pôde dizer antes dele morrer. Como eu disse, alguns historiadores, né, especulam que essa poderia até ter sido, né, uma fala profética dele apontando para o futuro, né, reformador, o Martim Lutero. E aí a gente finaliza nosso estudo hoje, e na próxima aula a gente vai adentrar, né, a reforma protestante. Nós vamos ver os reformadores, né? Eu trouxe aqui esses pré-reformadores, e na próxima aula a gente vai dar continuidade com os reformadores. É isso. Obrigada pela atenção de todos. Ah, é a da casa que vai